Olá amigos do canal Smart MIP. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos que nós vamos estar falando sobre a filosofia do manejo integrado de pragas. E nesse primeiro vídeo nós vamos falar para vocês sobre os níveis, principalmente aqueles níveis que a gente tem que começar a controlar a praga para que ele não cause danos econômicos. Mas antes disso, eu gostaria de falar para vocês sobre o conceito do manejo integrado de pragas. Existem vários conceitos sobre manejo integrado de pragas, mas um que é reconhecido está no manual de entomologia, que fala que é um conjunto de medidas que visa manter as pragas abaixo do nível de dano econômicos, levando em consideração critérios econômicos, ecológicos e sociais. Então, nesse conceito, um ponto ou uma palavra-chave aí é nível de dano econômico, manter as pragas abaixo do nível de dano econômico. Então, quando nós estamos falando sobre níveis, nós temos pelo menos 3 níveis básicos que a gente tem que entender. Um deles, obviamente, é o nível de dano econômico, mas nós temos também o nível de ação ou nível de controle. Então, tem gente que chama de nível de ação, tem gente que chama de nível de controle, mas é a mesma coisa. E nós temos aí um nível que é chamado posição geral de equilíbrio ou nível de equilíbrio populacional. Então, nós vamos passar agora a apresentar para vocês esses 3 níveis, quais são os conceitos e o que ele tem a ver em relação ao manejo integrado de pragas, tá ok? Então, o primeiro nível que nós temos aí é o nível de dano econômico. Esse nível é o nível a partir do qual medidas de controle têm que ser tomadas, senão a praga vai causar dano econômico. Ou seja, ou melhor, dizendo para vocês, é o nível a partir do qual as pragas vão causar perdas econômicas. Então, nós temos que impedir que a praga atinge e principalmente ultrapasse esse nível de dano econômico. Então, esse é um nível importante dentro do conceito de manejo integrado de pragas. Mas nós temos que tomar a medida antes que a praga atinja o nível de dano econômico. Quando que a gente faz o controle dessa praga? No nível de ação ou nível de controle, que é o nível a partir de qual medidas de manejo devem ser tomadas ou adotadas para que a praga não atinja o nível de dano econômico. Então, a tomada de decisão em manejo integrado de pragas, ela se dá quando se atinge o nível de ação ou nível de controle da praga. Tem um terceiro conceito, que é o equilíbrio populacional, a posição geral de equilíbrio, que é a densidade média da praga durante um certo período, um longo período, tá? E essa densidade média dessa praga se caracteriza pela posição geral de equilíbrio ou nível de equilíbrio. Para que serve isso? Para a gente classificar as pragas como sendo pragas secundárias, pragas primárias, pragas severas. Para isso que serve esse equilíbrio populacional. Tá? Então, esses 3 conceitos eles têm que ser muito bem entendidos, mas como nós estamos trabalhando no dia a dia em manejo integrado de pragas, os 2 principais é o nível de ação e o nível de dano econômico. Tá? Se nós representássemos graficamente uma relação entre a produção e a densidade da praga, qual seria essa curva reta? Será que seria dessa maneira? Será que seria linear? Ou será que seria dessa maneira? Então, nós temos aí a opção A, opção B, opção C. Qual seria a verdadeira? Ou qual seria a que acontece com insetos? Tá? Apesar que muita gente pensar que pode ser o B ou C, mas na verdade é o A. Porque o que acontece em relação às pragas, em relação à densidade e produção? As plantas, quando tem um certo ataque de pragas, até ela compensa e produz mais. Então, nós temos aqui uma área que é uma área chamada de compensação. Então, a praga ou a planta, com um ataque de certa densidade da praga, até aumenta a produção. Obviamente, a partir de uma densidade, começa a cair gradativamente a produção.
E no final sempre vai ter uma produção residual, mesmo que a gente não faça nada, deixe a praga infestar, nós sempre vamos ter essa produção residual, tá? Então essa fase de compensação existe para todas as pragas, e ela vai também chegar até esse limiar biológico de danos ou nível estatístico, que é o nível a partir do qual a gente tem diferenças estatísticas em termos de diminuição de produção. Dificilmente a gente consegue ver isso no campo, tá ok? Mas traçando esse gráfico aí, é importante dizer o seguinte: até o nível de dano econômico, o dano é menor do que o custo de produção. Então, o que nessa faixa e nesse período a gente recomenda? É que não se faça o controle. Então, nós vamos fazer o controle no nível de ação, apesar que nesse momento ainda o dano é menor do que o custo do controle, nós vamos fazer o controle nesse momento para que não atinja o nível de dano econômico. Porque atingir o nível de dano econômico, desse nível em diante, o dano vai ser muito maior do que o custo de controle. Então vale a pena fazer o controle para a gente evitar danos econômicos à cultura e, consequentemente, prejuízo ao produtor. Por isso, no conceito fala lá, levando em conta critérios econômicos. Então, nós temos que tomar medida no momento em que nós não vamos ter perdas econômicas, tá ok? Se a gente representar de outra maneira, como está nessa figura aí, a gente pode ver aí 3 exemplos de pragas nessa figura: a praga A, a praga B e a praga C. Veja que os níveis populacionais são bem diferentes. Por quê? São pragas de importâncias diferentes. Obviamente, você pensar a praga A é uma praga severa, uma praga chave com certeza na cultura, porque seu nível populacional vai extrapolar o nível de dano econômico. Ali a praga B, ele está intermediária, mas eventualmente ele pode ultrapassar também o nível de dano econômico, mas a estabilização está um pouquinho antes. Então é uma praga de importância um pouco menor, mas dependendo da cultura, ele pode ser até considerado uma praga chave da cultura, tá? E a praga C, o exemplo C aí, obviamente é uma praga secundária, porque a sua flutuação, o seu pico máximo não atinge nem o nível de ação. Então isso caracteriza como sendo uma praga secundária, ok? Mas o que é importante a gente salientar nessa figura aí? Que até o nível de ação, as perdas não são significativas, não há perdas econômicas, tá? Não ocorre perdas econômicas. Então, nesse período aí, quando a população está flutuando abaixo do nível de controle, não precisa fazer o controle. Do nível de controle até o nível de dano econômico, as perdas são aceitáveis. Tá? Então, até o nível de dano econômico, a gente ainda vai ter perdas que são aceitáveis. Então, a gente até pode postergar um pouquinho o controle acima do nível de ação, mas é interessante que a gente faça em cima do nível de ação para que não haja perdas, nem que sejam aceitáveis. Por outro lado, se nós pensarmos acima do nível de dano econômico, as perdas são inaceitáveis. Então, nós não podemos deixar que a população extrapole o nível de dano econômico. Então, nós vamos fazer o controle antes, para que não tenha nenhuma chance dessa praga atingir ou ultrapassar o nível de dano econômico. Ok? Então isso é importante a gente conhecer dentro do manejo integrado de pragas, tá? Esses conceitos aí, para a gente aplicar muito bem esses conceitos e não ter com chance nenhuma ou em nenhuma eventualidade os danos econômicos às culturas, tá? Então, se vocês chegaram até aqui, não deixam de curtir os nossos vídeos, dar o seu like,
Compartilhe esses vídeos com seus amigos e outros agrônomos, estudantes, tá? E também se inscreva no nosso canal do YouTube SmartMIP. Também nos sigam no Instagram, tá? No LinkedIn, e também, assim como vídeos, nós temos matérias, blogs no nosso blog da internet. Muito obrigado a todos.